Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre concursos públicos e estaremos dando dicas e resolvendo questões juntos. Então, para o primeiro vídeo, nós estaremos falando sobre uma questão da AOCP, que é a banca que realizará o concurso da UFPB, que está pronto para ser realizado na primeira ou na segunda semana de abril, não me recordo muito bem. É uma questão de colocação pronominal, que não é muito difícil, tem as suas regras, mas aprendidas as regras, você consegue resolver com grande facilidade, porque não tem muita dificuldade na forma como as questões são elaboradas, principalmente as questões da OCP. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, em aquela situação, porém, não me permitia simplesmente bater em retirada. Com relação à colocação pronominal, constata-se que o pronome em destaque está em posição de mesóclise, pois encaixa em estrutura com verbo no futuro, próclise, pois encontra-se em uma oração subordinada, mesóclise de novo, pois está entre um advérbio e um verbo, ênclise, pois precede um advérbio de negação, ou próclise, pois encontra-se depois de um advérbio de negação. Bom, antes de entrarmos na questão em si, temos que explicar alguma coisa. O que é colocação pronominal? Seria a posição em que um pronome oblíquo ele encontra-se em relação a um verbo. Ele pode ser, por exemplo, ele pode ser proclítico, ou seja, próclise, que é quando esse pronome ele vem antes do verbo. Ele pode ser ênclise, quando esse pronome ele vier depois do verbo. Ou ele pode ser mesóclise. Mesóclise é quando o pronome ele encontra-se entre o verbo e o radical do verbo, e as suas desinências. Entendido aí? Então, próclise pró, pense bem, próclise pró antes, ênclise depois, e mesóclise seria como se fosse no meio. Um exemplo de mesóclise: dar-te-ei, entregar-te-ei, falar-lhe-ei, escrever-te-ia. Então, estas são formas de mesóclise, que é uma forma que é pouco usual, né? Está quase se tornando um arcaísmo, né? Que são formas que caem em desuso. Mas vamos lá, vamos explicar a questão. Só nessa questão aqui, de você entender qual é próclise, qual é ênclise, qual é mesóclise, e analisando que o pronome em destaque é o me e o verbo é permitia, ou seja, o pronome ele está antes do verbo. Então, se está antes do verbo, próclise, certo? Beleza, nós já conseguimos aí eliminar 3 questões. Então, elimina mesóclise da A, elimina mesóclise da C e elimina a ênclise da D. Então, concurso é essa coisa, você não pode perder muito tempo. Então, o que tiver de eliminar mais rápido possível, você adianta, certo? Então, sobra aqui próclise, pois encontra-se em uma oração subordinada, e mesóclise, próclise de novo da E, pois encontra-se depois de um advérbio de negação. Vamos fazer isso aqui. Primeiro, eliminar as questões. Elimina primeiro essa. Elimina a mesóclise. E elimina a ênclise. Então, o que fica são as justificativas, né? Vamos pensar agora nas justificativas. Nós temos, porém,
não me permitia. Porém, não me permitia. Se você tem um porém, significa que você tem aí uma conjunção adversativa. Uma conjunção coordenada, desculpa. Então, significa que se ela é coordenada, ela não pode ser subordinada. Você já, com isso, você corta a B. Se a oração é coordenada, ela não pode ser subordinada. Sobrando apenas ênclise. Não, sobrando apenas a E. Próclise. Detalhe. Próclise, pois encontra-se depois de um advérbio de negação. O que tem aí antes do pronome? Ó? Não. E o que é não dentro das classes de palavras? Advérbio de negação, né? Não, nunca. Eles dão essa ideia de negação. Então, espero que tenha sido proveitoso, que os ajude nas suas questões, seja para quem vai fazer o concurso da UFB ou para quem esteja estudando para outros concursos. Então, vamos ficar de olho, vamos curtir nossa página, dá uma força aí e espero que compartilhe também esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. Beleza? Valeu, um abraço.